Então, hoje a ideia aqui do webinar é a gente falar um pouquinho mais do Unity, né? A gente está sempre, o Unity é a nossa camada central aí, onde você garante toda a sua governança, orquestração de segurança, eu gosto muito de usar esse termo, né? Onde você faz sua orquestração de segurança, ou seja, o Unity é a sua camada que garante segurança, controle de acesso, governança, e você orquestra tudo isso de forma muito simplificada, né? Então, vou estar aqui hoje junto com Marcelo Hiltner, que está junto comigo. Nós somos arquiteto de soluções aqui na Databricks, né? Tá aqui o nosso LinkedIn, tá? Então, fiquem à vontade aí para adicionar a gente. O Rômulo, o Marcão e a Cá, pode compartilhar o LinkedIn deles aí no chat também. Eles vão estar acompanhando a gente aqui nas respostas do Q&A. Então, mais uma vez, usem o Q&A, tá? Para fazerem as perguntas. Tô na Databricks aí há cerca de quase 2 anos, estou quase fazendo aniversário de 2 anos aí. Trabalhava antes na AWS, trabalhei na Cloudera também, e agora estou aqui junto com o time da Databricks. Se o Marcelão quiser falar aí. Boa, eu estou um pouco menos aqui, pessoal. Vou completar um ano daqui a pouco. E eu venho do lado de cliente. Então, eu era cliente da Tabrix, terminei me juntando aqui à equipe no início desse ano. Vai ser um prazer aí dividir essa hora com vocês. Boa, bacana. Bom, pessoal, então vamos começando aos poucos aqui. A gente vai falar um pouco sobre uma breve história da arquitetura e governança, né? É bom a gente sempre é, trazer um pouco de background histórico para a gente falar, para a gente partir de um ponto aonde a gente quer chegar no futuro, né? O que que a gente quer falar sobre governança em cima de Unity? Então, a gente tem a primeira geração, muito conhecida de todos aqui, que a gente começou a análise de dados falando de data warehouse, né? Ali já muito próximo de bancos de dados praticamente. Então, a gente sabe que são camadas ótimas para fazer SQL, fazer análise histórica, dados estruturados, né? Então, o que que a gente tem ali? Tem até uma boa governança, eu diria. A gente daria ali uma nota de 6 de 10, né? Porque a gente tem um bom controle de acesso às tabelas, a gente tem auditoria, mas a gente tem o quê? Limitação de dados. A gente tem uma limitação de quais tipos de dados você pode consumir. Então, os dados são extremamente bem estruturados, tem que estar tudo muito bonitinho para ter performance, né? E aí a gente teve o quê? A primeira grande disrupção ali, né? Nossa primeira grande disrupção com o quê? Com o Data Lake, né? A gente avançou na linguagem, a gente avançou um pouco, colocamos Python ali. Quem trabalhou aí um pouquinho mais antigo ali com MapReduce diretamente com Java também. Então a gente começou a fazer também o desacoplamento do armazenamento de dados de computação, né? Então Data Lake não necessariamente desacoplou tudo, mas a gente começou a fazer o desacoplamento. A gente sabe do desafio do data locality devido à limitação de rede, limitação tecnológica mesmo, né? E a gente trabalhou o quê? O que que ele trouxe de inovação? Dados não estruturados em conjunto com dados estruturados, né? Então isso permitiu você fazer o quê? Começar a fazer análise preditiva além da análise histórica, né? Mas aí o que que a gente tem? Trouxe um problema grande de governança. Então a gente avançando na análise de dados e a gente perdendo na governança. Porque a gente não englobava todos os usuários, o que que a gente fazia? Criava muitos pântanos. Então tem até aqui um exemplo de um Hive Store com vários databases, vários esquemas estranhos. Era difícil você controlar a permissão, né? A gente sabe o quanto que era complexo fazer essa gestão de permissão com base em grupos de usuários. Então, o que que você acabava tendo? Muitos esquemas, né? Abandonados, né? Então, você tinha um verdadeiro pântano de dados. E aí veio a nova disrupção, que a gente fala de Lakehouse, né? Ali, quando a Databricks lançou esse conceito, quando a gente trouxe o Lakehouse, o que que a gente trouxe? Primeiro, a gente conseguiu englobar várias linguagens, não apenas, você não precisava mais ser um especialista, ultra especialista em Java para MapReduce, nem saber programar mais em Python. A gente está falando de fazer análise avançada utilizando SQL, tá? E aí você conseguiu englobar todos os dados, você facilitou muito a integração com dados não estruturados, né? E você trouxe todos os consumidores, porque com o Lakehouse você habilita o quê? Todos os workloads em cima de uma mesma camada, e agora integrado com o GenAI, que facilita ainda mais. A gente está falando de você utilizar a linguagem natural para fazer análise de dados. Ao invés de apenas programar, você pode perguntar sobre os seus dados e você tem uma resposta em cima disso. Quem está ligado no Databricks sabe que a gente tem o Genie, que já é a primeira camada que facilita muito isso, né? E aí, de acordo com o que vai avançando, a gente pode construir agentes de GenAI e por aí vai, né? Mas o que seria essa configuração ideal na governança quando a gente fala de Lakehouse, né? E é isso que a gente vai discutir aqui, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho de controle de acesso para dados e AI, isso é muito importante, não é só controle de acesso para dados, mas de modelos de machine learning, modelos de GenAI também, a busca e descoberta
e a linhagem, como todas essas coisas se integram para ajudar a gente no nosso dia a dia, né? Então, vamos começar aqui falando de controle de acesso, né? Então, a gente tem aqui a nossa camada tradicional, quando a gente olha para uma camada principalmente implementada no Databricks, a gente tem a super conhecida arquitetura medalhão aqui, onde você tem as suas fontes de dados, que pode ser o seu cloud storage nativo para você armazenar o seu lakehouse, ou pode ser outros, e também integração com outros sistemas. A gente sabe que a gente tem aí a maneira de fazer isso, e você tem aqui o quê? Os seus workloads, seus diversos workloads finalmente, você pode fazer tudo isso numa mesma camada, né? Então, você vai ter os seus external locations, você vai ter os seus catálogos estrangeiros, seus catálogos externos, tabelas em funções e controle de acesso aos dados, né? Então, eu posso simplesmente utilizar um SQL Grant no Databricks, no Unity Catalog, para dar acesso a uma tabela. Então, posso dar um Grant Select numa tabela qualquer, por exemplo, para o meu usuário ou para um grupo, tá, pessoal? E a mesma coisa para o modelo. Então, se você utiliza o Unity Catalog através do MLflow para registrar esse modelo no Unity, você vai dar acesso a quem pode executar. Aqui eu coloquei o meu usuário, mas pode, por exemplo, ser um usuário de sistema. Geralmente, quando a gente fala de consumo de modelos via API, tem um user principal, onde você coloca esse user principal para acessar esse modelo. Então, você tem um controle fino também de acesso aos modelos, tá? E olha que interessante, a gente já publicou aí há alguns meses, né? Tanto o Row Level Security quanto o Column Level Mask agora é General Availability, né? Então você vai ter performance, você tem suporte a merge, você consegue acessar essas tabelas a partir de cluster single user, tá? E a gente também tem o quê? Tem o Lakehouse Federation como GA, inclusive com segurança integrada com o Alf e Azure AD para algumas conexões, tá? Tá, pessoal? Então é muito interessante isso aqui, está liberado para uso. Você também tem o quê? Materialized Views, você simplifica muito o seu ETL e acelera o seu BI com isso. Porque você tem a view tradicional, todo mundo conhece aqui o que é a view, tenho certeza. Você cria uma view, você cria um pedaço específico que você quer entregar os seus dados, uma visão sumarizada do que você quer, mas e quando você precisa de performance? Você geralmente faz o quê? Faz um job que faz um create table daquela visão. E aí, quando você tem no Databricks, você simplesmente dá um create materialized view e essa view ela se torna esquedulada, ela se torna automaticamente agendada e atualiza automático com base no select que você fez aqui para criar ela. Então tem o select onde eu agrupo, né, os clientes por nome, o total de compras que ele fez, né, o total da soma do valor das compras que ele fez. Isso aqui é materializado, ou seja, eu tenho muito mais performance no meu BI, tá? Além disso, eu tenho também streaming tables, ou seja, eu posso definir uma tabela streaming a partir do Unity utilizando simplesmente SQL. Do meu famoso create table, veja que eu só estou mudando aqui, ó, qual que é o tipo de tabela que eu estou trabalhando. Criei uma materialized view, posso dar um create table, agora eu estou dando um create streaming table, tá? Estou criando uma tabela onde vai receber logs. Veja que eu estou apontando para onde, ó, de um stream. Qual stream? Estou read Kafka. Então aqui eu vou ter meus parâmetros de conexão com Kafka, ou seja, eu estou lendo os dados diretamente do Kafka em formato de uma tabela, numa camada streaming, ou seja, ainda além de tudo, estou usando um esquema JSON aqui no Kafka, então estou dando um load from JSON, né? Então vejo a camada já estruturada ali em cima de uma leitura em cima do JSON. Isso facilita o quê? Facilita muito minha integração de dados quando eu falo da minha camada de baixa latência, da minha camada streaming, né? Você consegue fazer essa gestão de dados em tempo real, tá? Então a gente simplificou bastante. Além disso, a gente tem o quê? O Vector Search. Você consegue criar, né, Vector Index diretamente no Unity Catalog para você fazer busca o quê? Busca por similaridade. Você pode trabalhar com Vector Search numa arquitetura RAG com seu LLM, tá? Então, o seu LLM faz essa busca no Vector Search e aí você traz essa busca por similaridade. Ah, eu só posso trabalhar com Vector Search com LLM? Não. O Vector Search sozinho já traz muito valor, tá, pessoal? Você consegue, por exemplo, utilizar ele para fazer busca por similaridade de documento, por imagem também. Imagina que você pega a sua imagem, converte em embeddings, tá? E aí você consegue fazer essa busca por similaridade com uma aplicação que tem ali na ponta, você tira a foto, aquela aplicação converte em embed, faz a busca das imagens mais próximas e traz o que o usuário está buscando ali com base numa busca por imagem, tá? Além disso, você tem são as online tables, a capacidade de você criar uma camada de baixa latência no Databricks, que é atualizado de forma automática. Você através de comando mesmo, ou lá na própria interface do Unity, em cima da tabela, você dá um create online table e você coloca um feature serve em cima disso. Imagina que você tem um modelo real time, que ele vem consumir, ele precisa enriquecer esse dado com base numa tabela que está disponível. Se você coloca essa tabela no online table em cima do feature serving, você consegue ainda entregar a resposta desse modelo
em baixa latência, tá, pessoal? E o que tem de muito novo agora no Databricks é a capacidade de você integrar catálogos externos do Hive Metastore, tá? Então você consegue integrar o Hive Metastore. Você tem lá sua fonte legada no Hive Metastore, você consegue integrar isso no Unity Catalog como um catálogo federado, tanto para consumir quanto para escrever de volta, né? Você vai ter seus outros catálogos, ou seja, você vai ter integração com seus workloads, com as regras de acesso controladas pelo Unity, tá? Isso você vai ter inclusão rápida dos seus assets legados enquanto você migra ou enquanto você ainda mantém esse sistema. Por diversos motivos, a gente sabe que a gente pode manter um sistema ali legado, né? Devido custos, tempo, etc., de migração, e você vai ter a possibilidade de interagir não só os workloads novos com antigos, mas também as equipes que trabalham em lugares diferentes, entregando dados uma para outra, tá? Então você consegue fazer esse tipo de integração também, tá? E aí a gente vai passar um pouquinho agora na demo do Lakehouse Federation, tá? Vamos aqui, vou shiftar minha tela aqui. Todos continuam vendo aí? Tranquilo? Minha tela? Acho que sim. Para quem ainda não acessa o Databricks, quando você faz login no Databricks, é essa telinha primeira que você vê, o que tem de novo. Veja aqui as novidades que são lançadas mais recentes aparecem aqui na plataforma. Tem aqui, por exemplo, o novo SQL Editor que você pode habilitar. É só você clicar em Learn More e você vai ver como fazer isso. Tabela pivoteada com colorização condicional, você consegue fazer também. Então, dá um Learn More aqui, explorem bastante, tá? Aqui você tem outras coisas como o que você pode fazer na nossa camada do Mosaic AI, ou seja, na nossa camada de Machine Learning e de NAI, tudo que dá para fazer aparece aqui. Seus conteúdos mais populares que você mais utiliza, favoritos, se você favoritou alguma coisa, e conteúdos recentes. Mas estamos aqui no Unity, né? Vamos lá no catálogo. Eu vou dar um zoom aqui na minha tela para melhorar um pouco aí. Então aqui está todo o meu catálogo, ou seja, estou no ambiente global, como vocês podem ver, tem catálogo para caramba de demonstração aqui, tá? Mas veja, aqui eu tenho os meus catálogos e aqui a gente vai falar especificamente de Lakehouse Federation. Vou aqui no External Data e depois eu vou em Connections aqui, ó. Então aqui eu vejo que eu tenho diversas conexões, diversas federações com vários ambientes que vêm da onde? Vem daqui desse Create Connection. Dou Create Connection, posso dar um nome para minha conexão qualquer aqui. Veja que eu tenho diversas fontes. Hive Metastore, como eu falei, é uma delas. Então, se eu clicar em Hive Metastore, eu vou escolher o tipo do Hive Metastore que eu vou me integrar. Veja, eu posso me integrar no Hive Metastore interno. Imagina que você tem um workspace separado, que tem um Hive Metastore, você está criando um novo para fazer, para controlar essa migração. Você pode integrar com esse Hive Metastore. Pode ser um Hive Metastore externo, de uma fonte legada, de um EMR, por exemplo, de um Cloudera. Tá? Então você vai simplesmente definir aqui as conexões, colocar o host, a porta, usuário e senha, né? Ou eu posso simplesmente integrar também com o Hive Metastore do Glue, tá, pessoal? Então eu integro aqui no Hive Metastore do Glue AWS, colocando a região, a conta e aqui minha credencial de segurança, tá? Veja que eu tenho várias outras aqui que são muito interessantes, como por exemplo, olha, conexão direta com o Google Analytics para fazer ingestão através do Lakeflow Connect, essa coisa que a gente vai falar em outros webinars aí, só dando um gostinho para vocês de coisas que vão vir por aí, tá? Integração com Salesforce, veja, também para gestão automática com Lakeflow Connect, MySQL, Synapse, BigQuery, então você consegue conectar com BigQuery. Olha só, Salesforce Data Cloud também, você consegue federar os seus catálogos, Salesforce Data Cloud. E hoje eu vou fazer uma demo aqui para vocês de integração com o BigQuery. Veja que eu tenho diversas pontes aqui, né? E já tenho uma conexão aqui com o BigQuery que está feita, né? Então eu tenho aqui um projeto, né? O nosso projeto aqui de Field Engineer, o nosso sandbox. Veja, eu tenho uma conexão feita aqui, eu posso simplesmente criar um catálogo a partir dela. Eu posso tanto buscar essa conexão aqui, tá? Esse BQ Connection aqui, fazer um filtro dele e trazer essa conexão daqui, tá? Eu clico nele, ou eu posso vir diretamente aqui dentro dessa conexão e dar um create catalog. Então, eu vou dar aqui o nome do meu catálogo, vou chamar aqui de T Novaes, BQ Federation. Aqui ele já me dá aqui, né, as conexões que eu estou buscando, porque eu já fiz isso, e eu vou dizer aqui qual que é o meu Project ID. Eu posso dar um teste de conexão aqui, ó, para garantir que vai estar tudo certo. Então vamos lá, IBQ me ajuda. Ótimo, deu certo. Então eu dou um Create aqui. E olha, dei um Create catálogo criado, ele me dá duas opções. Posso direto ver o catálogo ou configurar. Vou configurar o catálogo, porque aqui eu estou como admin da plataforma, vejo que eu tenho a opção de criar catálogos novos com conexão externa. Então vou dar um configure e vou dizer, olha, não são todos os workspaces que vão ter acesso a esse catálogo, apenas alguns. Seleciono o workspace que eu quero que tenha acesso, um workspace específico que vai trabalhar com esses dados. Dou Next, defino aqui quais são os privilégios. Veja que já o All Account Users pode dar um browse, ou seja, ele vai poder listar ali no catálogo, tá? Posso dar um grant aqui também.
Posso, por exemplo, buscar aqui meu colega aqui, ó, Marcelo Hiltner. Vou dar um acesso para ele aqui de Select. Vai, não, All Privilege. Ele também vai trabalhar bastante nesse catálogo aqui. Também é de mim, dou um grant, um next e posso definir o quê? Tagueamento. Tagueamento de dados é bem importante, vocês vão vocês vão entender logo, porque logo mais na frente. Então, eu posso dizer aqui, ó, que isso aqui é uma fonte externa, por exemplo, true. Então, eu vou usar isso aqui, por exemplo, para buscar. Dou um save e veja, meu catálogo com integração com o BQ está criado. E ele me mostra aqui, ó, quais são os esquemas, quais são os databases que eu tenho lá no BQ. Eu tenho aqui um exemplo de tabelas aqui, ó, de listagem do Airbnb. Vou clicar nesse exemplo aqui. E aí, o que que eu vou carregar? Vou ter um overview aqui. Primeiro, aqui as tabelas que tem. Veja que eu tenho uma tabela de events já, tenho uma tabela de listings original. Então, eu vou ver a tabela de listagem aqui do Airbnb. Então, o que que ele está fazendo nesse momento? Está indo no BQ, constar os metadados e trazendo para o Unity, totalmente integrado. Integrado com o Unity, veja só, tenho aqui o meu data source, BigQuery, tá vendo? Popularidade baixa, acabei de criar, né? E olha que interessante, também é integrado com as sugestões de AI aqui, ó, da plataforma, tá? Então, isso aqui, quem já está usando o Databricks, já está acostumado, sabe que isso aqui é nativo do Databricks. Isso aqui é um modelo de GNA específico voltado para metadados. E veja só, posso editar, tem recursos novos aqui, como por exemplo, olha, traduzir. Então, eu vou dar um translate text aqui, ó, para português Brasil. Então, vou dar um traduzir aqui, um submit. E ele vai traduzir aqui, olha, a tabela de listagem contém informações sobre a listagem da Airbnb, ela inclui detalhes como política de cancelamento, tipo de propriedade, etc. Gostei. Posso dar um accept aqui, dar um save, né? Então ele vai salvar. Então veja que está integrado com a camada do Unity. Opa, ó, permission denied, veja só, não posso salvar aqui, não tem problema. Eu vou dar um sample data aqui, ó, e eu consigo ver os meus dados aqui também. Só para eu dar um exemplo, veja que eu tenho acesso aos dados e eu consigo ver aqui um exemplo dos dados só para eu ter uma ideia do que eu tenho aqui, tá, pessoal? Então ele vai estar fazendo a mesma coisa. Está ele lá no BigQuery, buscando os dados e trazendo para cá. Veja que isso é uma federação, eu não tenho dado pousado aqui no Databricks, porque eu ainda não fiz isso, tá? Então, eu consigo dar uma olhada aqui nos meus dados e verificar, olha, tenho aqui a localização, o tipo de propriedade, etc. E eu posso, a partir daqui, ó, dar um Ask Genie, lá no Genie, fazer perguntas com linguagem natural em cima dos meus dados já diretamente, tá? Bom, isso aqui é assunto para outro webinar. Eu vou voltar aqui para minha apresentação, tá? E a gente vai continuar falando mais um pouquinho de novidades que vem por aí no Databricks, no Unity Catalog, tá, pessoal? Então, veja, uma coisa muito importante que vai vir aí é o controle de acesso baseado em atributos, tá? Então, veja, você vai conseguir construir políticas de alto nível. Que coisa interessante seria fazer isso, né? Em vez de a gente controlar isso manualmente a partir de jobs. Por exemplo, detecção de dados PII através do Lakehouse Monitoring. Isso vai ser possível com o Unity Catalog. Então, hoje, quando você quer fazer mascaramento de todas as colunas com tag PII, como que você faz? Você faz uma busca por tabela, né? Um job que faz essa busca, e você dá um alter table, tabela, tabela, e você seta aquela função de mascaramento, tá? Então, veja, column level mask já é GA, você pode continuar aplicando sem problema nenhum. E aqui, mas se você quiser fazer isso para todas as tabelas que tem tagueamento PII, veja lá quando eu falei de tagueamento de dados, por conta da importância disso, então você consegue fazer esse tagueamento aqui, esse mascaramento com base nessa busca manual, mas seria muito mais interessante, olha como vai ser no futuro. Você vai ter uma única regra para aplicar em todas as tabelas. Então você vai definir a regra, veja só, set rule aqui, column mask, né? On catalog, ou seja, eu posso fazer em cima do catálogo, em cima de um esquema. Ó, tô dizendo aqui que no cima do meu catálogo turbine prod, o column mask vai ser minha função de mascaramento para quê? Para, olha só, grupo de usuário específico, ou seja, pro account users. Para todo mundo do Databricks para as tabelas, quando a coluna estiver tagueada com PII. Tá? Então veja que interessante você poder utilizar regras com base em atributos, tá? Então isso aqui facilita muito. Um outro exemplo, você quer conceder um certo acesso a um modelo de machine learning para um certo grupo de usuários por 90 dias, tá? Então veja, hoje como é que você faz? Você cria um job que faz isso, né? Você tem um job que dá um grant, daqui a 90 dias ele dá um revoke. Mas você vai ter a possibilidade de fazer essa concessão de regra baseada em tempo. Então você vai criar essa regra, vai dar um set rule, veja que é um nome sugestivo, né? Expira em 3 meses, né? Grant expire em 3 meses. No esquema, olha só, o esquema específico ML esquema e dou um grant execute aqui. Eu estou dando uma execução de grant para o time aqui, né? Para o Tiger Team,
on models, nos modelos, quando a data atual for menor do que daqui a 3 meses, tá? Então, isso aqui vai acelerar muito, vai facilitar demais. Então, veja que a ideia da Databricks é cada vez mais reduzir a sua sobrecarga operacional para te permitir criar mais na plataforma, tá? Então, hoje você já tem uma grande redução da sobrecarga operacional na plataforma e você vai ter isso ainda mais. Então, isso aqui é para mostrar para vocês quanto o produto está evoluindo e quanto tem de novidades vindo por aí. E olha que coisa muito boa também a possibilidade de dar deny ao proprietário da tabela a digerir permissão. Como assim? Imagina que você tem hoje, você quer separar dados sensíveis, por exemplo, na plataforma. Você tem que fazer esse tipo de separação para você ter esse tipo de gestão em cima desses dados sensíveis, né? Então você separa isso com esquema. Mas o que que você vai poder fazer? Você vai poder gerenciar esse acesso ao grupo para que ele possa gerenciar esses grants. Então você vai dar um set ruling, né? Na Restrict Manager Table, que é essa tabela restrita, que vai estar num catálogo sensível, por exemplo, um catálogo que diz que essas tabelas são restritas, e eu posso dar um deny para Manage Grants, mesmo que esse cara seja owner. Então, eu dou um deny para o Manage Grants aqui, para todo mundo, exceto quem está no grupo um. Aquele grupo específico que tem autorização e pode gerenciar acesso nas tabelas que estão embaixo do catálogo sensível, tá? Então, isso aqui também vai facilitar demais, trazendo ainda mais uma camada, né, facilitando ainda mais a camada de segurança do Unity, né, porque você já consegue aplicar isso, mas de forma mais manual, e aí você vai ter esse controle totalmente automatizado na plataforma, né? Além disso, a integração com Cloud Services, a gente vai facilitar muito a integração. Uma das novas fontes que vai ter aqui de integração com Databricks, ó, é Cloud Services. Você quer integrar com seu SQS, você quer integrar com o Event Hub, você quer integrar com o SS, você quer integrar com a camada de eventos, enfim, diversas camadas da cloud hoje que você quer integrar e você precisa fazer aquele acesso, criar uma regra, criar uma rule, integrar. Você vai conseguir fazer isso com o comando de grant no Databricks. Você vai criar essa conexão a SQS, por exemplo, e eu posso dar um grant access no SQS para um usuário ou para um grupo, e aí sim eu vou poder, por exemplo, carregar em cima das minhas credenciais, acessar o SQL Credit sem precisar o quê? Sem precisar passar uma credencial, sem precisar expor essa credencial. Eu tenho acesso porque foi me concedido acesso, eu não gerencio credenciais, não aponto nem mesmo para o DB8 Secrets, eu apenas digo que eu tenho acesso àquela credencial para acessar um SQS e eu vou ser permitido a fazer isso, tá? E além disso, a gente também agora é Open Interfaces, né? Com o Unity sendo com o Unity sendo open source, né? Que foi disponibilizado esse ano ali, quem estava no DICE, quem acompanhou o DICE viu que o Matei fez isso ao vivo, tá? E a gente vai ter aqui o OpenAI Interface, OpenAPI Interface para fontes externas se conectarem em Unity, ou seja, a gente vai permitir que outras plataformas façam essa integração federada do Unity Catalog também, tá, pessoal? E aqui a capacidade de você também ter clusters, grupos de clusters para você gerenciar os acessos a esses clusters, por exemplo. Ao invés de você ter um single user cluster, por exemplo, para você ter um acesso ao runtime de machine learning, você vai conseguir designar isso a um grupo. Você vai conseguir, inclusive, filtrar acesso aos dados a partir desse group cluster. É muito interessante, está em private preview. Quem quiser testar, entre aí em contato com seu time de conta. Dá para testar essas features, algumas dessas features em private preview, tá? E aí agora o Marcelo vai seguir aqui na nossa apresentação para falar de busca e descoberta aí, Marcelão. Tá com você, hein? Perfeito. Obrigado, Tarcis. Bom, pessoal, então é bastante coisa, né? A gente viu muita coisa aqui, a gente é bombardeado de informação. Espero que vocês tenham anotado as que vocês mais gostaram. Tem mais coisa ainda para mostrar. Então, o que o Tarcis mostrou até agora é que como que a gente faz que só a pessoa certa tem acesso ao dado que ela deveria ter acesso, né? E agora a gente vai tentar mostrar um pouco de como que essa pessoa também pode encontrar o dado que ela está precisando, que é essa parte de busca e descoberta. E aí, o que a gente vai cobrir um pouco aqui agora vai ser da nossa interface aqui de explorar a tabela. O Tarcísio já mostrou um pouco. E a gente lembra, né, da Databricks, tem 3 níveis aqui. A gente tem o catálogo, o esquema e a tabela. Quando a gente chega no nível da tabela, a gente tem essa visualização aqui, que tem várias novidades. Então, vamos passar aqui de cima para baixo, começando pela barra superior ali no topo, que fica no topo ali do Databricks mesmo, da interface web, que agora a busca virou uma busca semântica. Então, o que que isso quer dizer? É uma busca que agora não depende mais de palavras-chave. Ele vai, de fato, tentar extrair
o sentido da sua pergunta para tentar encontrar aquele asset que a gente está querendo trabalhar. E a gente fala que é global, porque ele está agora não só procurando tabelas ou cadernos de código, ele procura realmente todos os assets que a gente tem aqui no Databricks, incluindo modelos e volumes. Depois a gente incluiu também aqui a estrelinha de favoritos. Então, isso aqui é bem legal para quem tem ambientes grandes de dados, né? É o nosso caso aqui. Vocês viram ali o Tarcísio compartilhando a tela, daqui a pouco vão ver de novo. É um ambiente que a gente divide aqui com todos os arquitetos da Databricks, então tem muitos catálogos, tem muitas tabelas, e por isso fica super útil aqui a gente favoritar algumas coisas para a gente encontrar mais fácil. Outra coisa muito legal aqui, né, a parte que a gente traz o warehouse no lakehouse, é gerar o diagrama aqui, o RD, de relação de entidade, no Databricks agora, que a gente traz aqui a opção de cadastrar uma coluna aqui, por exemplo, como chave primária, ou com uma foreign key, né, a chave estrangeira aqui, e aí isso vai aparecer no diagrama ali que a gente já vai mostrar também. O Tarcísio passou bem rapidamente também sobre a questão de autoclassificação, mas ele mostrou o poder das tags, né, que a gente vai ter quando a gente puder definir as regras em cima das tags. Mas a gente sabe que isso cobre um problemão, que é a gente precisar botar uma regra por tabela, mas a gente ainda precisaria taguear tudo que é sensível. Agora, com o Unit, a gente dá a opção aqui de fazer a autoclassificação. Então, seria o Unit com Lakehouse Monitoring, que é como a gente está chamando isso, fazer uma varredura constante do seu ambiente, das suas tabelas, e propor tags para o que ele identifica ali, que é um dado sensível. Então, isso aqui também fica bem legal quando você combina as duas coisas, né? A capacidade de taguear automaticamente e de ter uma regra definida para isso. A gente também está incluindo agora esse indicador de qualidade da tabela. Isso aqui vai ficar bem visível em qualquer lugar que você for interagir com essa tabela, não só aqui nessa interface, mas o que ela faz é que basicamente ela te permite colocar regras de qualidade para aquela tabela, e essas regras a gente pode colocar, por exemplo, determinadas colunas não podem ter um índice de nulo acima de 5%, ou que uma chave primária tem que ser de fato uma chave primária, a gente não pode ter um ID duplicado ali, e isso vai estar sendo monitorado também. E a gente pode clicar aqui do lado na Quality Details, para a gente ver quais linhas que estão atrapalhando nossa qualidade ali e gerando esse warning, ou fazer um novo scan, se for algo que a gente já corrigiu e está esperando ali alguma melhoria. E aqui o Tarcísio mostrou bem a comentário sugerido por AI. Ele vem por padrão em inglês, a gente pode trocar ali também para português ou até para diminuir esse comentário, mas assim, não tem mais desculpa para a gente ter um ambiente sem descritivo ali nas tabelas. Uma outra coisa muito legal, que é também ligado aqui com geração de comentários, é que a gente tem scripts aqui, a gente tem os times para ajudar vocês com isso, para fazer esse descritivo das suas tabelas de forma programática e seguindo alguma forma de descrição que vocês prefiram utilizar as empresas de vocês. Então, que pode ser dividida em tópicos, por exemplo, e aí faz essa varredura, deixa a IA escrever no modelo que você pediu e a gente chega aí em um ambiente bem catalogado e seguindo o modelo da sua empresa. Mostrando aqui agora um pouquinho de como fica o diagrama de entidade que a gente tinha comentado antes. A gente tem 3 tabelas que têm chaves primárias definidas e que podem se ligar às chaves foreign keys aqui, né, a chave estrangeira definida nessa outra tabela aqui de fatos. Saindo um pouco aqui, então, da teoria, vamos ver um pouquinho na prática aqui desse Discovery. Vou entrar aqui no meu ambiente Databricks e digamos que eu ouvi dizer que existe uma tabela que cobre um pouco da venda de casacos. E eu quero entender um pouco mais da venda de jaquetas aqui, de casacos na nossa empresa. E eu vou procurar aqui em cima, eu vou procurar em inglês, porque o nosso ambiente, nem eu falei, é dividido entre o mundo inteiro aqui. E eu vou botar Jacket Sales. Então, ele está aqui procurando esses resultados e ele me traz as três principais tabelas, os 3 principais notebooks ligados a isso. E o que é legal? Você vê que ele me trouxe um aqui que eu não vou focar tanto, eu vejo que é dado sintético, ele é Fake Sales Data, mas ele traz um segundo aqui, que chama Closing Items. E esse aqui, ele é bem bacana, que se a gente for olhar aqui, ele não tem nada que fale de jaquetas
ou que fale de casaco. O nome dele é de vestuário e na descrição também não traz nada sobre isso, nem nas colunas. Mas a busca semântica que faz isso para a gente. Então ele identificou que jaqueta, que é o que eu estava procurando, tem a ver com vestuário, e aí ele me indica uma tabela que tem a ver com isso. E aí, se eu ainda estou em dúvida se essa é a tabela certa para o meu caso, eu posso investigar um pouquinho mais. Então, eu posso tanto olhar a popularidade aqui, para ver se essa é uma tabela bem utilizada ou não, que a gente sabe que é normal que algumas tabelas terminem sendo menos utilizadas e aí vão sendo esquecidas. E eu venho aqui nos insights da tabela também, para ver quais são as pessoas que têm utilizado essa tabela. E aí isso aqui me alivia bastante, que eu vejo que a Zoe, que é a pessoa que cuida da venda de vestuário aqui na empresa, está usando essa tabela aqui. Então eu fico mais tranquilo em saber que eu posso fazer uma query dessa tabela aqui e tomar uma decisão baseada no que eu estou vendo na Closing Items aqui. E como a busca é semântica, agora fazer a busca aqui por cima, a gente pode fazer perguntas mais abertas também, sem se preocupar com palavras-chave. Então, eu vou perguntar aqui onde meus clientes estão localizados. Então, where are my clients located at? Located aqui. E aí eu procuro isso aqui e ele me traz 3 tabelas de clientes que a gente pode abrir aqui para ver o que tem dentro. Provavelmente vai ter algo ligado à localização. Mas o que é bem legal aqui também é que ele me trouxe 3 tabelas minhas. Então, as 3 eu sou o owner, Marcelo Hirschner aqui, dá para ver, porque eu perguntei my clients. Então, a gente pode perguntar com outras palavras aqui e ele provavelmente vai re-ranquear isso para tentar encontrar coisas que façam mais sentido. E aí ele trouxe uma outra tabela criada por outra pessoa que para essa pergunta ranqueou aqui um pouco diferente e que se a gente entrar e procurar, de fato, tem uma coluna aqui de address que a gente pode usar aqui para entender onde nossos clientes estão localizados. Então, esse é o poder da busca semântica, a gente poder fazer perguntas abertas, a gente poder fazer perguntas sem se preocupar com palavras-chave, e o Databricks ranqueia isso para a gente a partir do uso da tabela, das descrições, dos metadados, das queries que fazem em cima. Então, isso fica bem legal aqui para você encontrar o dado que precisa no menor tempo possível. Voltando agora aqui para a teoria. Essa é uma das novidades aqui que a gente gosta bastante, e eu particularmente gosto bastante, porque ela abre toda uma frente nova de GovOps aqui, né, de operações de governança, que viram prato cheio aqui para os times que estão trabalhando com governança, que é a possibilidade de fazer um pedido de acesso a uma tabela. Então, Databricks, a gente tem a permissão de browse agora, que é uma permissão que você dá para os usuários poderem ver que a tabela existe, conseguem ver as colunas que existem nela e a descrição da tabela, mas não conseguem ver o dado em si. Então, esse fica um jeito seguro ali de você mostrar a amplitude do seu ecossistema para o usuário, e ele tem que ir ali e pedir o acesso a esse dado. Então, hoje em dia, que não existe esse botão, normalmente esse usuário tem que conhecer quem que é o dono daquela tabela, ou tem que conhecer o time de governança, fazer um pedido. Algumas empresas já fazem uma estruturação de processo, mas agora a gente consegue oficializar isso aqui na plataforma, colocando um destino para esse pedido. Então, a gente consegue trazer aqui que esse request do usuário ele pode cair no e-mail do proprietário da tabela, ou ele pode ser integrado ao Gira e criar um ticket para o time de governança decidir se aquilo é apropriado ou não, ou até um service now aqui. Então, como isso pode fazer via webhook, as possibilidades são quase que ilimitadas aqui, né? A gente consegue integrar com qualquer coisa. E-mail, Slack, Teams são os mais padronizados aqui, mas com webhook a gente consegue expandir. Então o fluxo fica bem legal, né? A gente coloca aqui, por exemplo, um usuário entrou, pediu acesso, isso aqui cai no administrador via Slack. Nesse caso aqui a gente fez um botzinho no Slack que já tem até o botão de aprovar esse acesso. E como tudo no Unity a gente consegue ali já começar a interagir com APIs, dar permissões, etc., a gente pode até automatizar essa parte aqui para dar essas permissões a mais. Então fica um fluxo de governança bem redondinho e bem legal aqui para a gente trabalhar. Mais uma novidade aqui, pessoal, é algo que meus clientes sempre me pedem, que é a questão das métricas, que é a criação de uma camada semântica. Então, a camada bronze, silver e gold, né, ali a mais crua, a mais tratada e a agregada, vocês já conhecem.
as métricas, elas entram aqui não necessariamente como uma quarta camada igual às outras, mas ela entra como uma abstração para você conseguir usar melhor os dados que você tem. Então, você cria agregações, você cria a média móvel que os usuários deveriam usar, por exemplo, já fica definida lá, uma média, qualquer coisa que a contagem, seguindo a regra que a gente precise usar. E aí você garante que no BI, na camada final de consumo ali, seu usuário está usando o dado da forma que é esperado ele usar. Você garante que as métricas estão unificadas dentro da empresa inteira, não importando onde estão consumindo aquilo, né? Porque hoje em dia, alguém que consome no Excel poderia estar fazendo um pouco diferente de alguém que está consumindo no Power BI. E aí a camada de métrica deveria ajudar nisso. Como sempre, a Databricks também focado em trazer a fundação aberta, né? A gente consegue trabalhar também com parceiros aqui, um DBT, um Cube ou o AtScale, que são players que têm se destacado bastante aí nessa parte de camada semântica. Com isso, a gente encerra a parte de busca e descoberta e a gente vai para a última etapa, que é a etapa de linhagem. Então, a etapa de linhagem aqui é algo que era um pouco um pesadelo ali para o time de governança e para o time de engenharia. O time de engenharia que está ali focado em construir o pipeline, normalmente não quer documentar esse pipeline, né? Ou acha que aquilo não deveria fazer parte do trabalho, aí gera algum atrito ali. E o time de governança, que sempre quer ter toda a linhagem bem feita, a governança ali bem aplicada para os nossos pipelines aqui. Então, o que a gente tenta trazer com a linhagem é tirar esse fardo da equipe de engenharia e melhorar a vida ali de todo mundo que está utilizando e da equipe de governança. Então, essa é a cara de uma linhagem. A gente vai ver na plataforma também. Eu vi que já tiveram perguntas sobre isso. E o que é importante a gente saber da linhagem aqui é que ela é automática para as nossas tabelas aqui. Ela cobre transformações em SQL, em Python e em Scala. E ela chega também a nível colunar. Então, se a gente for olhar aqui, essa linhagem que a gente está especificamente olhando aqui, a gente começa, vamos focar aqui no volume e a gente vai para o resto depois. Então, o volume, para quem não sabe, é uma pasta no Databricks, pode ser um espelho de uma pasta na nuvem e pode conter qualquer tipo de arquivo. Pode ter um JSON, pode ter um CSV, um MP4, um PDF, o que a gente quiser colocar ali. E aí o que a gente vê depois é que essa tabela aqui, chamada Feature Table, ela deriva de duas outras tabelas, quer dizer, de um volume e de uma tabela que é inclusive federada. Eu vi que tem até pergunta sobre linhagem de federação, então, quando você usa uma tabela federada no Databricks, a gente puxa isso aqui também para a nossa linhagem. E aí, depois que a gente chegou nessa tabela, a gente ainda pode usar ela para fazer aqui um modelo de machine learning. A gente pode, a partir de agora também, trazer os Serving Endpoints, né, as APIs, para a gente chamar esses modelos, vão poder ser acompanhados aqui também. E a grande novidade, que também vi que teve alguma pergunta sobre isso, são essas pontinhas aqui que não estão de verde, que é a possibilidade da gente trazer, e aqui ainda está manual, tá, pessoal? Então, é, existe uma visão de trazer isso para os parceiros mais próximos, como Tableau, Power BI, isso ser integrado, mas por enquanto ainda é manual. Mas você poder colocar aqui que essa tabela também gerou um dashboard de insights ali no Tableau, e que esse volume aqui, por exemplo, ele foi originado de um Kafka, que a gente está escutando algum tópico do Kafka aqui, e aqui de um objeto Salesforce, que a gente também trouxe aqui para esse volume. Então, vamos ver na prática aqui como é que fica isso na plataforma. A gente tem aqui uma tabela de churn, é uma tabela que ela é resultado de algumas coisas, vocês podem ver que ela tem uma descrição bem sucinta aqui, ela é uma view materializada, que o Darcy já tinha mostrado, e eu quero vir aqui na linhagem dela, e a gente vai ver o gráfico de linhagem. Então, focando aqui a tabela central, vamos explorar o que é que veio antes dela. Ela é uma derivação de uma outra tabela de churn, e essa, por sua vez, veio de três outras, e aí vamos só explorar agora que tem muito aqui o ramo de baixo aqui, que vem de mais uma, veio de um volume e que veio da Salesforce. E aí a Salesforce por si só é a último nó aqui dessa nossa linhagem, e a gente pode chegar até a etapa final aqui, onde a gente tem um dashboard Power BI nesse caso, que a gente pode inclusive ver
qual que é o link para esse Power BI e o que esse Power BI tem lá, essa descrição das propriedades dele. Então, a gente ficou com a linhagem completa, essa parte aqui inteira de tabelas e volume 100% automatizada, tá, gente? E a parte de Salesforce aqui de Power BI, a gente teve que trazer para cá, usando essa feature nova que a gente também está liberando agora em preview, que é o traga sua própria linhagem, ou bring your own lineage, que é você fazer uma request na API do Databricks aqui, mas na parte de lineage tracking, barra custom, e você define o que você quer trazer. Então, o que vocês acabaram de ver ali do Power BI era essa aqui. A gente bota que é um Power BI, que ele gerou essa entidade lá, ele tem essa descrição, esse link, e aí a relação que você imputa nele. A origem dele é um asset Databricks e ele está virando um target customizado. No caso da Salesforce, vocês viram ali, né? A Salesforce é o contrário. Ela é a origem e o target é um volume. Então aqui a gente pode ver que é o contrário. A gente definiu a URL de Salesforce, mas aí o target vira Databricks e a source vira algo customizado aqui. E aí, se a gente quiser aqui rodar, então a gente tem. Eu rodei aqui um pouquinho antes do nosso webinar mais uma tabela, para a gente não perder o tempo aqui de escrever. E vocês podem ver que eu acabei de criar a tabela, usando esse caderno aqui. Criei uma new table que filtra só o que é Estados Unidos nessa nossa tabela aqui. E se a gente volta aqui na nossa linhagem, isso já apareceu aqui, mesmo tendo sido bem recente aqui, ele demora mais ou menos 1 minuto para trazer isso. E aí ele já trouxe aqui a tabela que eu acabei de criar. Então, esse é o poder da linhagem, é você ter essa visualização completa aqui, fica bem mais fácil de debugar. Se você tem algum problema nessa tabela aqui, você sabe que tem que olhar essa, e se essa estiver estranha, vai descendo para essa, e você vai trabalhando com essas coisas, com o downstream, que é o que vem depois, e o upstream, que é o que vem antes. Vamos voltar aqui para o nosso slide, a gente está se aproximando do final para a gente focar nas perguntas. Que a gente já passou. Então, o resumão, gente, a gente viu como controlar acesso, como garantir que o usuário certo tem acesso ao dado certo, na hora certa, e também como que isso fica ali completamente acompanhado pela linhagem. A gente focou um pouco mais em tabelas aqui, mas todos esses controles de objetos do Unity, eles também valem para objetos ligados a AI, tá? Então, modelos de AI, vector search, ali o endpoint, a gente consegue dar essas permissões também a nível super granular para todos esses assets. Mensagem que a gente quer passar também aqui para vocês. A gente mostrou bastante coisa em preview. Não tenham medo, tá, de falar com o time de conta de vocês para começar a usar o quanto antes esses previews. Algum deles talvez tenha aqui algum requisito que tem que esperar um pouquinho mais para vocês entrarem, mas a maioria está de ampla disponibilidade para pedir aqui já o acesso. Então, se vocês acharam que algo vai ajudar bastante vocês, peçam apoio, a gente manda documentação, ajuda a implementar. E também fiquem ligados aqui para os nossos próximos webinars. Então, eu e o Tarcísio, a gente fez esse hoje, no dia 30 de outubro, entre dois colegas nossos, dois Luizes aqui apresentando um pouco mais do Data Warehouse, então como que faz essa migração de um Data Warehouse clássico para um Data Lakehouse. E no 26 de novembro, o Romulo e a Camila, que estavam aqui muito gentilmente ajudando a gente a responder os Q&A, eles vão dar um deep dive aqui no Unity, tá? Então, e até mais profundo que a gente aqui ficou mais na ponta do iceberg, na parte de features mesmo. Na próxima conversa, eles podem focar um pouco mais em como que é a migração, como que fica uma estrutura de catálogo, esquema, metastore, a parte ali meio debaixo dos panos mesmo do Unity. Então vai ser bem legal. As inscrições vão ser aí em breve, mas podem ficar já atentos aí à página da Databricks, aos nossos perfis no LinkedIn, que a gente vai divulgar por lá também. Super obrigado, gente. Acho que a gente pode passar agora para perguntas e respostas. Aqui veio muita pergunta boa. Não sei se o Tarcísio selecionou algum aí já para cobrir ou se tem algum tópico que surgiu mais aí enquanto a gente falava. Não, tinha algumas perguntas ali que eram para que acabou você já foi respondendo de acordo com que elas foram chegando. Teve muita dúvida de linhagem aqui, cara, de dados.
Então você já foi respondendo de acordo com o que com o que foi chegando ali, né? É, Bom, deixa eu dar uma olhada aqui que a gente faltou de perguntas. Tem uma pergunta aqui, ó. Como eu posso trazer o Lineage via código para a criação de uma consulta customizada? Não sei se eu entendi bem essa pergunta aqui, Lucas, mas se você tá falando de você ter uma consulta customizada no Lineage, o que você pode fazer é o Custom Lineage, que foi o que o Hilton mostrou aqui, tá? Você consegue fazer o seu Bring Your Own Lineage, principalmente de fontes externas, quando você está, por exemplo, subindo o código Spark ali, que faz uma conexão externa. O Bring Your Own Lineage é muito interessante nesse cenário, tá? Para todo o restante, que é construído dentro da plataforma, e se for algumas duas ou três pessoas perguntaram a mesma coisa, toda a linhagem dentro da plataforma é construída de forma automática, tá, pessoal? Você não precisa definir nada, não tem nenhum cabeçalho, comentário no SQL ou no código que você tenha que fazer para aquela linhagem aparecer, tá? Isso não é necessário. É, tudo aquilo é mostrado de forma automatizada, tá? Perfeito. Vou perguntar Eu vi aqui. uma, eu vi uma bem legal aqui também. Já está respondida, mas a gente sabe que às vezes é difícil acompanhar o chat e a apresentação ao mesmo tempo. Mas de funções de data quality que podem ser chamadas dentro do pipeline para impedir que o dado ruim entre, ou somente no pós-carga. Então, dá realmente para fazer as duas coisas hoje, tá, gente? A gente consegue filtrar antes, inclusive a gente pode pensar aqui em filtrar de fato, pode levantar um alerta, pode colocar em quarentena para ser revisto depois, ou a gente pode deixar o dado entrar, e isso às vezes é a escolha que algumas empresas fazem para replicar um pouco do que está, por exemplo, em um banco transacional, e aí aplicar depois essa qualidade de dados numa camada Silver ou Gold, mas aí a primeira camada ali, ela serve quase como uma camada de dedo duro a toda a qualidade da ingestão ou do estado do banco transacional ali. Então, tem diferentes formas aí de trabalhar com isso. Tem uma pergunta interessante aqui, ó, do Jean. Consigo fazer ingestões direto de um catálogo estrangeiro? Batch, stream, se sim, quando não usar? Bom, a gente sabe que um catálogo com federação externa, você tem que lembrar de uma coisa: você depende da conexão que você tem do outro lado. Então, tudo vai ser com base na qual o volume de dados que você está trazendo. Se a gente está falando de uma atualização de dados, snapshot, a gente está falando de, imagina que você tenha parte desses dados que você trazer, você já trouxe de forma fria, ou são dados menores. Isso você consegue fazer tranquilamente, tá? Utilizando essa federação externa a um catálogo, tá? Então, vai depender dessa conexão. Lembrando que algumas conexões ali, como por exemplo, conexões a banco de dados, como SQL Server, é uma conexão JDBC. E o JDBC tem a sua limitação nativa, né? Devido ao seu tipo de conectividade. Então, obviamente, nenhum tipo de conexão JDBC deveria trazer teras e teras de dados. Mas atualização de dados, você trazer um dado de uma forma que você quer integrar com outro, ou você está fazendo algum tipo de migração de uma tabela, não tem problema nenhum, tá? Dá para utilizar isso, obviamente, sempre com aquele disclaimer, qual a quantidade de dados, qual o volume, quantas tabelas você vai trazer, tá? Boa. O Rodrigo Oliveira perguntou aqui também, a camada semântica também se aplica ao RLS, ao Row Level Security das camadas anteriores? Sim, tá, Rodrigo. A ideia do RLS é, não importando de onde você está fazendo aquela consulta, ele aplicar o Row Level Security no dado que você está tentando ler. Então, ele seria coberto ali também. Essa seria a implementação padrão. Tem uma outra aqui muito boa também, do Bruno, que é: o catálogo estrangeiro é algo como o Delta Share? Custos de transfer ou out podem ser evitados? Veja, o catálogo estrangeiro, todos aqueles conectores que eu mostrei ali, que você viu, aquilo ali são conectores nativos ou drivers nativos de cada plataforma. No caso do SQL Server, Synapse, Salesforce, conexão por API, tudo ali são conectores nativos, tá? Do ponto de vista de uso daquilo no Databricks, você tem um custo do compute do dado quando ele chega para o processamento, tá? E você vai ter o custo, obviamente, do outro lado para o consumo desse dado. Então, quando você traz o dado, por exemplo, com consumo direto, você vai ter um consumo baixo do outro lado, então você vai pagar pouco, digamos assim, né? Então, idealmente, que a federação você vai fazer por uma integração de dados, tá? Ou para você trazer esses dados, para você fazer algum tipo de integração. Se você está fazendo um consumo, por exemplo, a partir de um bucket externo de sua cloud que está em outra região,
você vai ter custos de transferências entre região, que são custos nativos de cloud, tá? Mas não necessariamente por estar utilizando o catálogo estrangeiro, tá bom? Boa. E uma questão que eu vi que surgiu bastante aqui, tema frequente, foi sobre fazer o Unity aparecer no workspace das pessoas. Então, de fato, principalmente para Databricks que foram criados mais no passado, assim, o Unity não vinha por padrão, né? E você pode estar ainda só utilizando o Hive de fato. Então, você pode promover essas tabelas para o Unity. A gente não tem aqui não vou falar o passo a passo exatamente, porque cada ambiente é diferente. Então, dependendo se suas tabelas estão no Unity externo ou interno, tem processos diferentes e pode exigir alguma adaptação de código ali também, fazer a referência certa à tabela ali, usando 3 níveis. Então, tem, tem aqui um processo, a gente tem várias dicas para fazer, os times de contas de vocês podem ajudar, e a gente tem também muitos parceiros no Brasil que atuam fazendo essas migrações, tá? Então, diferentes opções aqui para essa migração. Tem uma outra pergunta aqui do Jean, que ele perguntando se ele consegue utilizar um catálogo estrangeiro do Postgre, por exemplo, como origem customizada da linhagem. Se você tem um catálogo estrangeiro federado, já vai aparecer na sua linhagem, tá? Então, literalmente, o catálogo, o Bring Your Own Lineage é quando você realmente não tem essa origem mapeada, como, por exemplo, quando você está fazendo uma conexão via Spark JDBC, que você consegue fazer, inclusive, uma forma de você conectar com outras fontes que não estão ali, você consegue, por exemplo, fazer um Create Table usando JDBC como conexão, tá, pessoal? Obviamente, tem aí o disclaimer de quando você vai utilizar isso, mas você consegue criar uma tabela apontando diretamente para a origem JDBC, tá? Então, nesses casos que você tem essa conexão direta, fora da conexão estrangeira, você pode usar o Bring Your Own Lineage para isso, tá? Perfeito. E aí, assim, transformações que foram feitas na outra ferramenta, por exemplo, não vão ser trazidas de forma padrão, tá? Então, por exemplo, está no BigQuery que teve transformações para chegar naquela tabela que foram feitas no BigQuery, aquilo não vai estar aparecendo aqui ainda. A gente vai ver a primeira tabela que você trabalhou no Databricks ali. E você pode trazer a sua parte ou começar a fazer as transformações aqui dentro para acompanhar tudo. É, vamos ver o que Vamos mais. aqui. Ó, tem uma pergunta aqui do Juliano, né? Vou até responder aqui. Ele perguntou qual a melhor ferramenta para acompanhar o processamento de todas as pipelines, workflows, multi-ambiente. Se a gente está falando de processamento de pipelines no mesmo ambiente, inclusive entre outros workspaces, você consegue utilizar o workflows para isso, tá? Inclusive, o workflows você consegue fazer trigger de outros workflows, tá? Isso dá para você fazer. Agora, sobre a ferramenta para você acompanhar, inclusive, coisas que estão fora, por exemplo, do Databricks, existem diversas ferramentas para isso. Tem ferramentas nativas da cloud e literalmente vai depender da sua avaliação. Tem muitas, tem alguns open sources, enfim. Mas isso depende muito do tipo de uso que você vai fazer, tá? A gente não tem assim uma recomendação específica para qual ferramenta você vai fazer uma orquestração generalizada para coisas que estão fora e entre Databricks, tá? Ó, o Sim. Marcão, quer falar aí, Marcão? Tô vendo agora, desculpa aí. Não, fica tranquilo. Eu levantei a mão aqui, o pessoal perguntou sobre migração de dados bastante ali para o Unity Catalog. Existe uma ferramenta chamada UCX, que é o UCX. Quem tiver interessado em migração, dá uma olhada aqui no Git da Databricks. O Boa. UCX é uma ferramenta que você roda, ele faz um assessment de tudo que você tem para ser migrado, gera um grau de dificuldade de migração, gera os acompanhadores e tem os scripts de migração. Acho que é importante, dê uma navegada aí, converse aí com o time de conta da Databricks que atende vocês. É isso. Boa. Bom, pessoal, a gente está chegando no final aqui. Muito obrigado pelas perguntas, surgiu muita pergunta boa. Obrigado de novo aí ao trio ajudando nas perguntas e respostas, gente, foi muito bom. Fiquem à vontade de novo para adicionar